Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, Pai. Foi Tua graça que tem nos trazido até aqui, porque por nossas forças, por nossas habilidades, onde nós estaríamos, Pai? Na Tua compaixão tem sido derramada sobre nós. A Tua misericórdia tem sido estendida para cada um de nós, mesmo não merecendo. A Tua infinita graça nos sustenta. E aqui estamos como filhos e filhas do Senhor, reunidos, Pai, em torno da Tua palavra, Senhor. Não viemos ouvir homem, mas viemos ouvir o Senhor. Eu estou incluído juntamente com esse pequeno grupo de pessoas para compartilhar da Tua palavra e aprender do Senhor. O Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aqui estamos, Pai. Agora toma-nos em Tuas mãos e nos ajuda mais uma vez, e possamos sair daqui fortalecidos pelo Senhor, ajudados por Ti. Cada um que entrou por essas portas não venha sair da mesma maneira, Senhor. Faz que cada um de nós possamos sair daqui melhores, porque o Senhor fala com cada um de nós, Pai. Pois pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando mais uma vez. Amém. Nós estamos num culto de ceia, onde nós vamos cear, lembrar daquele dia do Calvário. E esse final de semana nós estivemos sexta-feira ministrando a ceia para uns irmãos na cidade de Pelotas, e ontem à noite nós estivemos em Caxias do Sul também ministrando a ceia do Senhor. Hoje de manhã nós tivemos a escola em Passo Fundo e agora à noite estamos aqui. Só a graça de Deus que nos sustenta. Nós tivemos, quando saímos sexta-feira, o dia todo, ou a viagem toda, com chuva. E fomos a Caxias com chuva e ontem não pudemos retornar pela serra devido aos desmoronamentos. Então tivemos que ir por Lajeado. Fizemos 100 quilômetros a mais à noite. Mas graças a Deus estamos aqui. Amém? Nós não estamos fazendo algo por fazer. Nós estamos fazendo algo por um chamado. Então, quando nós somos chamados a fazer aquilo, Deus cuida de nós. Amém. Eu creio dessa forma que nós somos guiados e guardados por Deus. Nunca tenha medo de fazer o que Deus te mandou fazer, porque Ele cuida. Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, mas ele, quando teve aquele encontro com a sarça ardente, ele não teve mais medo. Ele enfrentou Faraó, enfrentou os obstáculos, e Deus esteve com ele o tempo todo. Da mesma forma que Ele tem estado conosco o tempo todo, essa nossa jornada. Nós falamos ali em Pelotas, falando sobre testemunhas. Para ser uma testemunha, você tem que ver e ouvir. Você tem que saber do que se trata, o que você está testemunhando. Nós falamos sobre desespero em Caxias do Sul, que muitas vezes precisa uma emergência para a pessoa entrar em desespero. E o porquê que as pessoas não estão desesperadas hoje,
o profeta diz, é a falta e a escassez do amor. Amor não pelas pessoas, mas a falta e a escassez de amor por Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E nós vamos continuar meditando nessa mensagem, mas esta manhã nós meditamos na mensagem e falamos sobre... nós falamos esta manhã, tudo foi planejado antecipadamente. Deus conhecia todas as coisas e nada acontece por acaso. Tudo está no seu lugar. As coisas, nada está fora do lugar. Para Deus, até mesmo os acontecimentos ruins que acontecem, como nós ouvimos os livramentos dos tornados, mas essas coisas são acontecimentos que Deus já viu antes da fundação do mundo e tudo isso tem que acontecer. As guerras, a política, a imoralidade, tudo isso Deus já sabia desde antes da fundação do mundo e tudo está no seu lugar. Como também a noiva de Cristo, ela está posicionada no seu lugar. Amém? Então foi algo muito tremendo que nós meditamos nesta manhã e eu creio que nesta noite não vai ser diferente. Nós não somos pregadores, nós somos carteiros do irmão Branham. Só falamos o que o profeta de Deus falou. E isso é o suficiente para nós. Nós ouvimos algo que cada vez que você vai à igreja, você vem adquirir força, fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de fé para ser raptados, ser transformados, fé de transformação, fé de rapto. E o irmão Branham diz que a fé de rapto ela está nas mensagens, e a fé vem pelo ouvir. Cada vez que você ouve a mensagem, você vai acumulando fé. Todo dia. Você não alimenta todos os dias, vai adquirindo força. E é algo muito tremendo. E hoje é um dia especial, porque é um dia de ceia. E você sabe o que significa ceia? Para que serve? A ceia, ela tem poder, força. E cada vez que você participa da ceia, você adquire força na sua vida, na sua caminhada. Amém? O profeta de Deus fala disso. E hoje é um dia especial também, porque é o único culto que é pedido, que Deus pede para nós fazer um exame na nossa vida. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não tem nenhum outro culto que pede para nós nos examinar, a não ser um dia de ceia. Que oportunidade que Deus dá para nós é quando nós nos reunimos e nos examinamos a nós mesmos. Aleluia. Você não examina o irmão, você não examina a irmã, você examina você mesmo. E ele disse, você examine a si mesmo. Ele não diz, não vá comer o pão, não vá beber o vinho. Ele disse, examine você a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste vinho. Então, é um dos cultos, o profeta diz, mais importante da nossa vida. É um culto de ceia. E o inimigo luta de todas as formas naquele culto de ceia a você não participar da ceia. Por quê? Porque se ele conseguir que você não participe da ceia, você se torna um homem fraco, uma mulher fraca. Mas quando você vence isso, por isso que a ceia é para os vencedores. Aleluia. Aqueles que vencem, conseguiu vencer, chegou à mesa. Então o diabo sabe disso também. E você será um homem forte, uma mulher forte. E ele vai chegar ao ponto de dizer, eu não vou nem lutar com esse homem porque ele está forte. Amém? Graças a Deus por isso. Tudo isso é o que Deus tem nos dado para nós. E nós cremos desta forma. Então nós vamos ler a Bíblia nesse instante.
no livro de Jeremias, no capítulo 29, e no versículo 11 em diante, né? Aonde diz assim: Jeremias, capítulo 29, e versículo 11 até o versículo 14. Glória a Jesus. Aonde a sagrada palavra de Deus nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Olha como Deus sabe todas as coisas, né? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos transporteis. Senhor Jesus, que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos, a sua palavra aos nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Essa mensagem, desespero, o irmão Brana pregou na noite em que ele pregou a escola dominical. Ele pregou a mensagem intitulada O Sinal. Ele pregou na parte da manhã e na parte da noite, à noite, ele pregou a mensagem O Desespero. E o irmão Brana nos mostra aqui, no comecinho dessa mensagem, ele diz assim, que muitas vezes, geralmente se requer um estado de emergência para lançar uma pessoa em desespero. E o irmão Brana diz, é uma pena que tenha que fazer isso, que precise de emergências. Mas graças a Deus que o povo de Deus é um povo que está atento. E antes que as coisas aconteçam, ele já está se preparando. Amém? É antes das coisas acontecerem que você já está se preparando para as coisas, né? Então o profeta continua dizendo, eu quero ler a partir do parágrafo 74, melhor dizendo, ele diz, ou 75, ele cita Tiago capítulo 5, versículo 15. Ele diz, a eficaz fervente, quer dizer, uma oração eficaz, uma oração em desespero, que é desespero, eficaz e fervente oração de um justo. A eficaz e fervente oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora realmente em desespero. Quando um homem justo, um homem bom entra em angústia, ou súplica de alma. Súplica é uma palavra melhor, irmão Brana, diz, do que angústia. Súplica, qualquer uma que você quiser chamar. Quando uma alma entra em desespero, em angústia, então uma oração eficaz e fervente de um homem pode mostrar o sinal. Isso faz algo. Algo vai acontecer quando realmente você tem uma oração eficaz e fervente.
E ele continua dizendo, note o que a Bíblia disse aqui também. Tiago, no versículo 16, 5:16, ele diz: confessando nossas faltas, dirigindo-se e aprontando-se para isso, confessar nossas falhas uns aos outros. Amém? Hoje é um dia que nós podemos ter uma reflexão dentro de nós. Amém? Então ele diz, confessar nossas falhas uns aos outros, orar por você, confessando nossas falhas uns aos outros e orando uns pelos outros. Aí está você, com o amor no qual tenho confiança, que posso confessar a você o meu erro. E você pode confessar a mim o seu erro. Você diz, eu errei, irmão. O outro diz, eu também errei. Mas estamos aqui. Amém? Eu amo o suficiente para orar por você. E você orar por mim. E nós permanecemos com isso, com uma oração eficaz e fervente, até que seja respondida. Amém. Irmão, quando nós chegar a esse ponto, nós poder orar pelo outro. Então, irmãos, há um amor. O amor de Deus desce naquele lugar, entre essas pessoas, e a oração é respondida. E isso é o que devemos ter o tempo todo. Tomemos alguns exemplos bíblicos e o que aconteceu, agora por mais de cerca de 15 minutos, o Senhor permitindo. O profeta fala de Jacó, e ele diz, Jacó era um homem, ele primeiro era um pequeno, uma espécie de um garoto despreocupado. Não tinha preocupação nenhuma. E ele pensou que em sua mente, que sabia que o direito da primogenitura significava tudo para ele. E ele não se importava com o que teria consegui-lo desde que conseguisse. E depois que ele conseguiu, ele pensou que estava tudo bem. Porque ele tinha o direito da primogenitura, ele pensou que a coisa estava estabelecida, ele veio a seu irmão quando ele estava faminto, chegando do campo, do trabalho com o gado e da caça ao veado, e o seu irmão precisava de uma grande panela de guisado. Ervilhas e coisas juntas, deve ter sido muito tentador quando um homem está faminto. Depois de caminhar por todo o dia, e o seu irmão disse, estou a ponto de desmaiar, dê-me um pouco disso. E ele disse, bem, se me jurares que terei o direito de primogenitura, olha o que Jacó fez com seu irmão. E na verdade era tudo o que ele precisava. Era o direito de primogenitura. Está vendo? Ele não se importava como fazer isso, desde que conseguisse. E ele pensou que quando conseguiu o direito, que tudo estava resolvido. Bom, agora eu já tenho a primogenitura. Agora eu já consegui o que eu queria. Em outras palavras, agora eu já sou um crente, eu já sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que é tudo. E você vai ver que não é só isso. Então veja, o irmão Brana diz, pentecostais, o irmão Brana bate 4 vezes no púlpito. Pentecostais é aí onde vocês falharam. Vocês pensavam porque eram nascidos do Espírito de Deus, o direito de primogenitura, e isso estava resolvido. Porém, apenas inicia isso. Apenas é o começo da coisa, né? Recorde da mensagem a ele ouvir. Como a criança, depois de ter nascido na família, ele se torna um filho. Ele tinha o direito da primogenitura, mas tinha que ser provado e disciplinado. Lá no Velho Testamento não era só ser filho para herdar.
Ele precisava ser disciplinado. Ele precisava passar pelas provas, assim como nós somos filhos de Deus. E precisamos passar pelas provas, precisamos passar pelas disciplinas. Agora então, se ele não provasse ser uma criança obediente ao desejo do seu pai ou do pai, ele deveria ser uma criança obediente? Bem, ele não conseguiria. Ele não era, se o tornaria herdeiro, ele não herdava nada, ainda que fosse filho. Porém, ele não herdava nada se não estivesse interessado no trabalho do pai. Tinha que ter interesse ali. E assim, quando o Espírito Santo caiu sobre o povo pentecostal, eles recomeçaram a restauração dos dons que estavam na igreja e pensaram que, por estar nascido do Espírito, que estava resolvido. Mas vê você, ao lugar de um filho, e que depois que esse filho provar ser filho verdadeiro, então ele tomará um lugar público. Então era assentado e trocava as vestes, e se assentava ali, e então havia colocação de filho, de que ele havia herdado tudo que o pai tinha. Glória a Deus. Deus fez a mesma coisa com o seu filho no monte da transfiguração. Ele foi encoberto com uma nuvem, ele foi transfigurado, as suas vestes brilhou como o sol, e a sua voz disse, olha só o reconhecimento, porque ele foi provado. Este é meu filho amado. Amém. Ele passou pela prova, passou pelo teste. E agora o próprio Deus reconhecendo, ele disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Amém. Glória a Deus. Ele disse a ele, eu vi, ele estava estabelecido. Agora o profeta volta a falar de Jacó, e ele diz, Jacó pensou que ele tinha o direito da primogenitura e que tudo estava feito, que tudo estava bem. Assim fez os pentecostais, os unicistas, trindade, trinitarianos e todos os tipos de organização. Jacó pensou a mesma coisa. Porém, o temor de sua própria vida, o desespero tomou conta dele. Olha só, ele teve que um dia entrar em desespero, esperando, veja só. Logo além, ele começou a pensar, logo além daquele rio, meu irmão está me esperando para me matar. Logo ali naquele rio, e lá vai ele. O direito de primogenitura que ele tinha conseguido era a coisa que ia causar a sua morte. Os irmãos estão compreendendo? Aquilo que ele tinha conseguido ia causar a sua morte. E às vezes as mesmas coisas que você recebe como o Espírito Santo é ele, e é nascido de novo do Espírito. Se você não vigiar, se nós não vigiarmos o que temos recebido, a mesma coisa nos condenará no fim. A mesma coisa. Correto? As mesmas águas que salvaram Noé condenaram o mundo. A coisa que você chama de fanatismo pode ser a mesma coisa que o condene no fim da estrada. Agora o irmão Brana continua dizendo, Jacó sabia que sua vida estava perto do fim. Todos nós já sabemos a história de Jacó. O que aconteceu com ele? Teve um mensageiro que veio a ele e disse, seu irmão, com 400 homens armados, Jacó, está vindo para te encontrá-lo. Sabendo ele que ele estava a seu caminho, o temor tomou conta dele, ele enviou homens na frente com bois e gado e ovelhas para fazer uma oferenda de paz com Esaú. Ele disse, olha, pegue todos esses bois, esses camelos e vá lá encontrar Esaú e ofereça para ele. Eu estou em paz.
Então, após aquilo, ele encaminhou outro grupo com uma carga de coisas. Ele encaminhou outro grupo com outra carga de coisas, tentando encontrar o primeiro, tentar desviar a sua ira. Então ele pensou: aquilo não o deterá, porque ele provavelmente é mais rico do que eu. Esaú era muito mais rico do que Jacó. E ele não pensaria disso, não precisava disso. Então ele tomou suas esposas, seus filhos, e enviou do outro lado para que Esaú visse os filhinhos e suas esposas. E seguramente todas suas próprias pequenas sobrinhas e sobrinhos, e ele não os mataria. Então ele não poderia fazer isso. Deus sabe como conseguir um homem. Oh, irmão, isso é maravilhoso, nós meditar nessas coisas. Jacó atravessou o riacho e ele se ajoelhou. Ele viu que tudo aquilo que ele podia fazer, ele fez, não adiantou nada. Então ele foi no riacho e dobrou o joelho. Se ajoelhou. Você sabe, ele tinha sido como que um pequeno rábula. Desculpe a expressão, Jacó significa enganador. Veja só, porém havia algo que tinha que acontecer com ele. E ali em desespero, onde a morte estava ante ele. Pode haver homens e mulheres assentados aqui esta noite, que a morte está bem na frente de vocês. E a única maneira pela qual alguma vez você está apto para alcançar as coisas que você está querendo é vir desesperadamente. Aleluia. Eu tenho que ter isso esta noite, ou eu consigo agora, ou estou arruinado. Deus dá oportunidade para nós, sempre. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo e o sinal, não diga: bem, eu subirei e tentarei, Senhor. Eu estou um pouco cansado. Ó, misericórdia! Permaneça em seu assento. Nem mesmo faça uma tentativa. Se você vem e diz: eu passarei na fila de oração, porém olho na minha cabeça e verei se fará algum bem. Melhor é permanecer onde você está, até que chegue aquele lugar, até que a igreja inteira chegue a esse lugar, esteja entre vida e morte. Você tem que ter isto agora ou perecerá. Então Deus entrará em cena. Necessita de desespero para trazer Deus à cena. Aleluia. Uma fervente oração. Jacó chorou como nunca. Desesperadamente ele chamou até que conseguiu uma audiência com Deus. Não tinha mais solução, era a morte, estava na sua frente. Mas você vê como Deus ouve a oração? Uma oração sincera, um desespero diante de Deus, um coração que está faminto por Deus, que clama por Deus. Necessita desespero para trazer Deus à cena. E Jacó chorou como nunca, e ele chamou até conseguir uma audiência com Deus. Ô irmão, quando você está em desespero, que você pode encontrar uma audiência com Deus, você poder falar com Ele. E quando ele fez, ele lutou. Ele não ficou lá só um pouquinho e disse: oh Senhor, estou aqui, consegui falar contigo, já voltou para casa. Não. Ele ficou lá até receber. Ele lutou para manter em sua alma por 15 minutos? Não. Ele lutou a noite toda. Glória a Deus. Ele lutou a noite toda. E ainda ele sabia que não tinha a bênção. E ele conseguiu esperar até que a bênção viesse. Ele lutou desesperadamente até que a bênção veio.
Oh, glória a Deus! E quando ele viu, até que Deus veio à cena, então em desespero, ele disse: não te deixarei ir. Quando ele começou a sentir a bênção descer dele. Irmão, que coisa boa é quando você recebe essa bênção. Você consegue ver que ela chegou para você. Glória a Deus. Aleluia! Não somente uma cura, mas uma mudança na sua vida. Algo que mudou sua vida, te fez uma pessoa diferente. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aqueles rumos que você estava tomando, você tomou outra direção. Muitas pessoas dizem: glória a Deus, eu tenho. Você está enganado. Não é uma emoção, é algo que é lá dentro, mexe com você lá dentro. É algo que muda, transforma. Oh, simplesmente me sinto bem, irmão Breno. Eu desci ali e orei, e me deu uns calafrios, me percorreu. Não é calafrios, é mudança. E isso pode ter sido Deus. Eu vi grande luz até ante mim. E isso ainda pode ter sido Deus, porém não é isso que eu estou falando. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, a chuva cai sobre os justos e injustos. É verdade. E o irmão Brana bate 7 vezes no culto. Da mesma forma. Você toma o trigo e toma as ervas daninhas, e coloca no campo. A chuva é na verdade enviada para o trigo, porém a chuva cai para as ervas daninhas, na mesma maneira que cai para o trigo. A bênção, a palavra de Deus, as bênçãos de Deus são enviadas para a noiva eleita, mas esse mundo tem sido beneficiado por ele. Também recebe bênçãos, mas a bênção veio para você. Amém. É por causa desse povinho que hoje ainda há bênçãos. Quando esse povinho for embora daqui, acabou as bênçãos para eles. Aleluia, porque essa chuva de bênção cai para a noiva. Veja só, então a chuva, as ervas daninhas ficam felizes com a chuva quanto ao trigo. É a mesma chuva, o mesmo Espírito Santo pode cair sobre o incrédulo e fazê-lo agir da mesma maneira que o crente age. Porém, pelos frutos serão conhecidos. Aleluia! Pelos frutos serão conhecidos. E é disso que eu estou falando. E Jacó, melhor dizendo, em desespero, ele disse: eu sei que eu te senti e que tu estás comigo, porém agora não te deixarei. Veja só, não te deixarei. Alguém vê isto bem, a primeira sensaçãozinha, eles levantam e pulam para cá e para lá, correm pelo corredor e dizem: eu tenho. Às vezes uma pessoa está sentada, com lágrimas escorrendo do seu rosto, e está recebendo algo de Deus. Ana, ela estava ali, não estava falando com a sua palavra. Ela estava simplesmente com seus lábios tremendo, comportando-se como uma bêbada, a ponto de Eli olhar para ela e dizer: mulher, você bebeu? Fez alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com você? Ela disse: não, meu Senhor, eu estou orando. Contou a sua situação, ela estava em desespero por um filho. Então Deus voltou para ela e disse: você vai ter um filho, e vai ser Samuel. E ela veio e entregou, ele foi um profeta. Aleluia, o desespero de Ana trouxe um profeta. Jacó permaneceu ali até que algo aconteceu que o fez caminhar diferente.
o fez uma pessoa diferente, porque ele permaneceu até que algo acontecesse. Porque ele permaneceu ali. A Bíblia diz que ele segurou até que prevaleceu. Como pode um homem prevalecer sobre Deus? Porém, você pode fazê-lo, Um homem pode prevalecer sobre Deus. Havia um homem chamado Ezequias. Tinha sido dito pelo profeta: assim diz o Senhor, você vai morrer. E ele virou com sua face para a parede em desespero e chorou. E o Senhor, consiga-me. Olha só o que o profeta diz. Ezequias, o profeta chegou e disse: olha, assim diz o Senhor, coloque sua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas ele respondeu, quando ele orou ao Senhor, ele orou uma oração sincera. Ele disse: Senhor, considera-me. Tenho andado diante de ti com um coração perfeito e preciso mais 15 anos. Após Deus haver dito que algo queria acontecer, que ele ia morrer. E em desespero ele mudou o programa de Deus. A oração muda. A oração muda as coisas. Não obstante o desespero, ele chorou amargamente em desespero. Jacó permaneceu até que a bênção veio e mudou o seu nome de um enganador para um príncipe com Deus. Oh, sim, Senhor. O que foi isso? Os resultados. Foi porque ele ficou desesperado acerca da coisa. E no outro dia, quando ele encontrou com Esaú, ele não necessitou de nenhuma escolta. Olha, imagina, irmãos, um homem furioso para encontrar com Jacó. Vou matar você. E ele já tinha feito tudo o que podia. Já tinha mandado os seus bois, todas as suas ovelhas, mandou suas esposas, seus filhos, para amenizar o seu irmão. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, ele foi encontrar seu irmão. Ô irmão, você não precisa ter medo quando realmente Deus está em você. Não precisa ter medo. Quando o Espírito Santo desce no nosso coração, o medo vai embora. Aleluia! Então os resultados foram que ele ficou desesperado acerca das coisas. E outro dia ele foi encontrar Esaú e ele não necessitou de escolta. Eu vou levar um monte de gente, porque se o meu irmão vir, eles vão lutar por mim. Não. Ele caminhou em linha reta. Foi encontrar lá Esaú. Glória a Deus. E se encontrou com ele, está vendo? Por quê? Ele tinha entrado em desespero até obter segurança. Amém. A segurança não vem de homem, a segurança vem de Deus. Entre você em desespero até obter essa segurança. A segurança que as coisas estão resolvidas para você. A segurança que aquela enfermidade já foi embora, que aquele problema já foi desvanecido. Mas você tem que encontrar essa segurança que vem de Deus para você. Aleluia. E senão nem vem a filha receber. Espere até que isso esteja entre a vida e morte, para que você, então algo acontecerá. E aí o irmão Brana vem falando sobre Ruth, e eu quero só mais um pouquinho, já estamos encerrando. O profeta fala aqui no parágrafo 91. Eu gosto de ler as mensagens. Eu tenho pena de pular algum parágrafo. Eu gosto de dar sequência, para ver realmente o que o profeta está falando sobre ele.
Ruth entrou em desespero uma vez quando ela estava ao lado de Noemi. Teria que ela voltar para seu povo, para tudo que ela amou, tudo que ela adorou, seus deuses e seu povo, e se apegar a Noemi. O que deveria ela fazer? Ela entrou em desespero e clamou: onde tu fores, eu irei. Onde viveres, eu viverei. Onde morreres, morrereis. Onde fores sepultado, eu serei sepultada. Ou sepultarei, ou serei sepultado. O seu Deus será meu Deus. Aí está você. Desespero. Deus abençoou e deu-lhe um filho, Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou, ou no meio de Jessé veio Jesus. Por quê? Pelo desespero. Com a pequena prostituta Raabe, ela estava desesperada, ela sabia que a morte estava diante dela, ela estava sob julgamento, e ela entrou em desespero e disse: eu esconderei os seus espias, e eu farei qualquer coisa, somente jure por seu Deus, e a minha casa permanecerá. Glória a Deus, aleluia. Todas as casas, todas aquelas muralhas fortalecidas de Jericó caíram, mas somente a casa de Raabe permaneceu. Porque uma mulher se desesperou, entrou em desespero e disse: eu vou acolher os seus espias. Oh, glória a Deus! E ele disse: se você tomar esse sinal, ela permanecerá. Ela tomou o sinal de Deus e ela permaneceu. Eliezer entrou em desespero quando uma responsabilidade foi posta sobre ele para procurar uma noiva para Isaac. Eliezer de Damasco era um grande homem e era estimado por Abraão. E Abraão confiava nele para sair procurar uma noiva, um tipo certo de noiva para seu filho Isaac. Através disso geraria Cristo. E quando agora Eliezer, sendo um homem espiritual, sabia o que significava a classe certa de mulher que tinha que ser para a esposa daquele homem. E como ele escolheria? Na hora do seu desespero, quando ele chegou na cidade, ele orou e disse: Senhor Deus, esta é a coisa. Quando você entra em desespero, vá orar. Senhor Deus, permita-me que a primeira donzela que vier lhe der água aos camelos e me der um gole, seja aquela. E ele orou na hora do seu desespero. Rebeca, a bonita donzela, veio e deu água aos camelos, e então disse: não me tardes em seu caminho. E ela deve ter vindo em um tempo de decisão se ela iria. Ela era a noiva, um tipo de noiva, iria ela se casar com um homem que nunca tinha visto. Agora esta é a grande coisa, nunca nem mesmo viu, porém ela tinha apenas ouvidos por seus servos. Este é um tipo da noiva, nunca vimos Cristo, mas vocês ouvem por seus servos o que ele é. Vocês vendem tudo, deixam seus lares, tudo mais, se for necessário, para eu encontrá-lo. Agora note, ela fez uma decisão, um tipo da noiva, deixou seu lar denominacional para ir. Aleluia! Jonas dançando no mar, no tempo da tempestade, no fundo do mar, na barriga da baleia. Todas as esperanças de sobreviver tinham acabado. Porém, aconteceu de vir em sua mente que Salomão, na dedicação do templo, disse: Senhor, se o teu povo estiver em dificuldade em qualquer lugar, e se virar em direção a esse templo e orar, então ouve. E virando-se na barriga da baleia, manobrou-se para se ajoelhar, eu imagino, com o vômito da baleia sobre ele. E ali orou em desespero, diz o profeta. Jonas orou em desespero.
desesperado, somente uns poucos fôlegos de oxigênio. Era tudo que ele tinha na barriga da baleia. E naqueles poucos fôlegos que estava puxando, talvez ele sabia para que direção, ele não sabia que direção ele estava, mas ele disse: Senhor, eu creio que eu estou olhando para cima, em direção ao seu templo. E somente uns poucos fôlegos para sair do desespero, orou sobre aquela circunstância. Nunca havia feito antes, mas ele estava desesperado e orou. E Deus manteve vivo por 3 dias e noites. Glória a Deus. E o libertou no lugar para entregar a sua mensagem. Não importa a circunstância, e talvez você se encontre. Se você orar em desespero, Deus o ajudará. Ele responderá a sua oração. Ele já tem respondido a oração de todos nós. Você já orou, já teve essa oração. Que Deus te ajude, irmão. O profeta fala nessa mensagem, falando da Páscoa, ele diz que os israelitas, eles estavam lá comendo aquele pão, tomando da ceia, os seus calçados vestidos seus calçados, eles estavam preparados. Que Deus te ajude, irmão, a nós estarmos preparados para esta grande hora que está por vir. Algo está para acontecer, a qualquer momento, a qualquer hora. O profeta diz assim na mensagem que nós estudamos hoje de manhã: nós não sabemos se sairemos desse lugar vivos. O profeta fala isso. Isso é muito tremendo, mas isso nos coloca em desespero. O profeta diz: a morte está diante de nós. E ele disse: pode haver alguém nesse edifício nesta noite que não sairá daqui vivo nesta vida física. Isto é muito inconstante. Daqui 5 minutos você pode estar, essas pessoas jovens, cheias de saúde, novas, que estão nesse edifício, pode virar um cadáver. Daqui 5 minutos, isto é verdade. Ou outra vez pode ser que daqui 5 minutos estejamos na glória. Oh, irmão, que glória seria para nós. O profeta disse, quando ele falou aos seus discípulos, ele disse, quando Jesus falou, ele disse: eu vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Em outras palavras, ele disse assim, ele estava dizendo aos discípulos que esta vida não termina com a morte. A morte para o Filho de Deus é um transporte. Você vai para um lugar. Glória a Deus, nós temos que estar desta forma, preparados para esta hora. A qualquer momento, irmãos. Pode ser hoje o nosso último culto, a última canção. E o nosso desespero é esse: Senhor, se for, que o Senhor nos ajude a nós oferecer o melhor que temos. Qual o melhor que você está oferecendo para Deus? Qual é o seu melhor louvor? É a sua melhor oração, o melhor canção. Você está cultuando a Deus, sendo o seu melhor culto. É você que cultua a Deus. É você que oferece a Deus. A sua vida é um sacrifício oferecido a Deus. Quando você vive fielmente a Deus, você está oferecendo a Ele um sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Quando a irmã ela se veste decentemente como uma cristã, ela está oferecendo um sacrifício a Deus. Um sacrifício perfeito. E que esse sacrifício possa ser oferecido
e aceito por Deus. Deus os abençoe. Sele isso nos seus corações, na sua alma. Senhor Jesus, a tua palavra, ela fala conosco, Senhor. E são exemplos para nós. O Senhor falou por parábolas aos seus discípulos. E eles muitas vezes não compreendiam. O Senhor vinha e falava e mostrava a eles. Eles podiam entender, Senhor. E o Senhor fala por exemplos, Pai, que têm acontecido. A própria caminhada de Israel é um exemplo da nossa caminhada, Senhor. É um tipo. Lá era natural, aqui é espiritualmente, Senhor. Agora precisamos da tua força para podermos caminhar e chegarmos ao fim da jornada, Senhor. Que haja esse desespero no nosso coração por mais de ti, Senhor. O profeta de Deus nos mostra isso. E ele diz: o que eu mais quero, Senhor, é estar mais perto de ti. O que nós precisamos nessa noite é estar mais perto do Senhor. Oh Deus, que o nosso falar seja o Senhor, o nosso ouvir seja o Senhor, o nosso pensar seja o Senhor, a nossa vida seja viver para ti. Ensina-nos a amar a ti, Senhor, acima de todas as coisas, acima de nossa família, acima de nós mesmos. Ajuda-nos a amar ao Senhor, Pai. Oh Deus, e mostrar isso com a nossa vida, que nós amamos a ti, Senhor. Oh Senhor Jesus Cristo, aqui há pessoas, há famílias, há pais, há mães, há jovens que necessitam da força do Senhor, e essa força vem de ti, Pai. Oh Jesus, encha-nos com o teu Espírito Santo. Se há alguém que não tem recebido o teu Espírito Santo, que ele possa, Senhor, fazer como Jacó fez. Ó, entrar em desespero até que consiga receber do Senhor, para que possa receber essa mudança na sua vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. Oh, Pai Celestial, fortaleça nossas irmãs, fortaleça nossos anciões, Pai. Nós estamos vivendo num tempo de tanta dor, de tantas angústias, mas que a nossa oração possa ser fervente, súplicas, e o Senhor possa aliviar essas dores, aliviar, Senhor, o sofrimento, porque o Senhor disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Oh Pai, o Senhor pode aliviar isso, e aquilo que nós temos que passar, o Senhor nos ajude a passar, que o Senhor nos dê força, Senhor, para nós passar pela prova. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. O Senhor prometeu isso para nós, e nós cremos desta forma, Senhor. Oh Deus, toma-nos em tuas mãos, e agora, Senhor, enquanto nós vamos lembrar desse dia no Calvário, Senhor, do sacrifício que foi feito por nós, o quanto é importante para nós. Que teus filhos possam vir à mesa, Senhor, com gratidão no coração, com regozijo, para cumprir um mandamento do Senhor, uma ordenança tua, Senhor. Eu oro por essa cidade, Senhor. Nós oramos por nossos vizinhos. Oh Deus, o Senhor sabe quanto nós almejamos ao Senhor, Pai, e possamos ser testemunhas tuas, onde nós andamos, onde nós colocamos a planta do nosso pé, Senhor. Que não venhamos ser simplesmente, Senhor, ó Deus, pessoas vagando por ali, Senhor, mas que possamos nos comportar como cidadãos do céu, possamos nos comportar como filhos de Deus,
filhas de Deus, e que o mundo possa ver a luz de Cristo na nossa vida. Oh Senhor, que momento de nós estarmos em desespero e clamar a Ti, Senhor, e dizer: Senhor, queremos ser melhores. Oh Senhor, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossos pecados. Quantas vezes falhamos, todos os dias falhamos, mas todos os dias temos uma graça, temos um trono de misericórdia, aonde todos os nossos pecados são depositados ali, Senhor. E o Senhor tem o sangue de Jesus Cristo, dissolve todos os pecados, tira todas as manchas, limpa as manchas e nos apresenta perfeitos diante de Ti. Oh Senhor, ajuda esse pequeno povo, essa igreja, Senhor, nossos irmãos, que possamos amar uns aos outros, esse amor perfeito que vem do Senhor, que nós possamos olhar acima das fraquezas, que nós possamos olhar e poder ver Jesus no nosso irmão, poder ver Jesus na nossa irmã. Agora, quando nós vamos cumprir esse mandamento, Senhor, e quando lavar os pés do nosso irmão, nós possamos lavar os pés de Jesus. Que as irmãs possam lavar os pés uma das outras e ver Jesus. Poder lavar e nesse momento poder ver Jesus. Ela está lavando os pés de Jesus. Oh Pai, esse amor glorioso possa reinar nos nossos corações. Oh Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus. Vamos nos colocar de pé nesse instante e você vai agradecer a Deus. Você vai levantar as suas mãos e dizer: muito obrigado, Senhor. Oh Senhor Deus, quanto mais você agradece, mais você recebe, mais você adquire. Quanto mais você agradece a Deus pelo que deu, pelo seu trabalho, mais trabalho Ele te dá. Quanto mais você agradece a Deus pela saúde, mais saúde Ele te dá. Oh, glória a Deus! Quanto mais você agradece pelo alimento, mais alimento Ele te dá. Agradeça pela força que Ele te deu, mais força Ele te dará. Seja grato por tudo. Seja agradecido a Deus. Agradeça a Deus pela família que Deus te deu. Agradeça a Deus pelos filhos que Deus te deu. Agradeça a Deus pelos irmãos que Deus te deu. Pela igreja que Deus te deu. Pelo lugar de você congregar e poder adorar a Deus em liberdade do Espírito. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus falar contigo. Sinta a presença de Deus no seu coração. Você tem a liberdade de sentir Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra de Deus traz regozijo na nossa alma. A palavra de Deus traz estímulo para nós. E nós precisamos desse estímulo para poder seguir adiante. Aleluia, Senhor Deus. Pai Celestial, te agradecemos por essas palavras e que o Senhor cele isso no nosso coração, Pai. Que possamos ver, Senhor, que precisamos estar em desespero, Pai, para poder alcançar o que nós precisamos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.